Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, então a gente dá sequência à nossa aula sobre dor e só para que a gente possa, ter uma visão um pouco mais ampla sobre o assunto que a gente está discutindo. Agora há pouco a gente estava falando sobre dor e que dor ele gera, ele acomete o indivíduo como um todo em todos os seus aspectos psicológicos, espirituais, físicos e também sociais. Então, quando a gente observa a dor, o nosso paciente ele se encontra dentro desse quadro que a gente observa aqui, onde o nosso indivíduo, ele que contém dor, ele apresenta um estímulo doloroso. Então, esse nocicepção, esse estímulo de dor, essa nocicepção desenvolve essa dor nesse indivíduo. Essa dor nesse indivíduo leva ele a um sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. E a partir disso, o meu paciente, então, como um todo, ele passa a desenvolver e adquirir um comportamento doloroso. Ok, pessoal? Bom, a partir disso, então, a gente continua falando, sobre dor. E aí o nosso próximo passo é a gente entender a função da dor. Pessoal, então essa dor, ela apresenta uma função muito clara para nós, Algumas funções muito claras. O primeiro ponto importante sobre a dor é que a dor ela é um mecanismo de proteção para o corpo humano. Sim, pessoal, a dor ela não é apenas uma sintomatologia desagradável, de uma experiência sensorial ruim. Ela também serve como uma forma de proteger o corpo humano. Proteger, pessoal, porque vamos imaginar que eu tive uma lesão corporal e a partir da dor eu tenho então uma lesão que ela passa a ser a ser protegida. Nós temos vários exemplos que a gente pode relacionar essa dor como um mecanismo protetor. O primeiro passo, imagina aquele mesmo exemplo que eu dei anteriormente, que eu coloquei a minha mão sobre uma panela quente. Quando eu senti que a panela está quente, eu retirei a minha mão. Isso é um mecanismo protetor. Por quê? Porque a dor protegeu o meu tecido de ter uma lesão grave. Então eu só não tive uma lesão grave porque eu tive a proteção gerada por essa dor. Outro aspecto, pessoal, que a dor ele se torna um mecanismo protetor para nós, é a gente imaginar um indivíduo que teve uma vértebra que rodou, ela se deslocou. A partir daí, os músculos sentiram dor, que estão perto, e enrijeceram-se, gerando então com que essa vértebra ela se trave naquela posição e evite assim então que ela fique se deslocando e esse deslocamento possa então gerar o quê? Mais lesões naquela região ou até mesmo forçar aquela estrutura para que ela venha a ofertar uma lesão para aquele indivíduo. Bom, dor ainda, pessoal, serve como um mecanismo de proteção porque dor, ela desenvolve o que a gente chama de ciclo dor-espasmo-dor. Então, toda vez que o meu indivíduo ele tem uma dor, essa dor automaticamente me gera no tecido um espasmo. Esse espasmo, entretanto, ele é ruim para o meu corpo, porque o espasmo, ele aumenta o sinal de dor. Esse sinal de dor que é aumentado, ele sinaliza o nosso corpo novamente a desenvolver espasmo.
E esse espasmo novamente gera dor. Se eu pensar assim, então, o mecanismo protetor ele é importante para o meu corpo? Sim, ele é um mecanismo fundamental. Porque eu tenho dor, proteção, dor. A partir disso, eu passo a ter um sistema que ele se molda na necessidade e a partir disso eu tenho então uma proteção efetiva do meu sistema. Qual é o grande problema, né, desse cenário como um todo? Esse cenário como um todo, ele se torna ruim porque a partir do momento que eu tenho dor, essa dor ela me gera um espasmo no meu tecido. Esse espasmo me gera dor. Essa dor me gera o espasmo. Esse espasmo me gera dor. E eu passo a entrar então num ciclo viciante, que é chamado de ciclo de dor, espasmo, dor. E aí, aquele mecanismo que era um mecanismo protetor, que deveria atuar na proteção desse meu indivíduo, no corpo desse indivíduo, ele passa a ser lesivo para mim. Não lesivo por gerar uma lesão, mas passa a me criar um contratempo clínico. Por quê? Porque ele entra nesse sistema e a partir disso o meu indivíduo ele não consegue mais sair dessa posição de dor, espasmo, dor. Daí, pessoal, uma das nossas formas que eu necessito intervir é dentro desse ciclo. Quebrando esse ciclo de dor, espasmo, dor e favorecendo ao meu paciente que ele comece a ter condição de se restabelecer. Imagina que o ciclo dor, espasmo, dor serviu para segurar lá a vértebra e evitar que ela se movimente. Se na hora do meu tratamento fisioterapêutico eu ir lá e não liberar esse espasmo ou diminuir a minha dor, eu não quebro esse ciclo de dor, espasmo, dor. Eu não consigo então ter algo que bloqueie esse mecanismo. E a partir disso, se eu for pensar em mobilizar uma vértebra, lembra, a dor é um mecanismo de proteção. Eu passo então a lutar contra a fisiologia do meu sistema corporal, do sistema corporal do meu paciente, o que pode me gerar não uma lesão, mas um incômodo e uma não evolução clínica. Então, pessoal, quando eu observo a dor ela é um mecanismo protetor? Sim. A dor, ela é importante? Sim. O meu paciente tem que sentir dor? Não. Por quê? Se ele sente dor, eu afeto todos os aspectos biopsicossociais da vida dele e começo a desenvolver mecanismos protetores que num tratamento fisioterapêutico pode não ser tão benéfico a mim, com algumas raras exceções, ok, pessoal? Exemplo, um paciente que está com muita dor porque ele está herniado. E aí, ele não tem uma estabilidade abdominal necessária para ele manter a coluna dele travada. Quando eu vou lá e eu libero esse mecanismo de dor, espasmo, dor, a coluna desse paciente se torna instável e isso aumenta a dor dele depois. Então, tirando esses pequenos casos clínicos de que a dor ela pode ser benéfica temporariamente, porque como nós estamos falando, existe alguma dor benéfica? Não. Mas existe algumas dores que são necessárias. A partir disso, pessoal, se eu não tenho esse mecanismo protetor de dor, espasmo, dor interferindo, eu só vou então acrescentar dor, espasmo, dor no meu paciente. E isso vai favorecer então o desenvolvimento de um ciclo muito ruim que atrapalha o meu tratamento fisioterapêutico. Outro ponto importante relacionado à função da dor
é que dor, pessoal, ele pode me indicar que o meu tecido tem uma lesão. E como nós falamos anteriormente, isso é fundamental para que o meu paciente desenvolva cascatas fisiológicas do processo inflamatório, se cuide, tenha proteção, mude o seu comportamento de um modo geral. E por fim, pessoal, a dor, como ela é um mecanismo protetor, ela gera no meu indivíduo condições antálgicas, condições, alterações de postura, alteração do posicionamento corporal, para que esse indivíduo sinta uma melhora na sintomatologia. E isso é bom para mim? Não. Imagina um paciente que tem uma posição antálgica de toda vez que ele vai fazer uma abdução do ombro, para ele evitar a dor, ele eleva o trapézio. Vai chegar uma hora que esse trapézio vai estar tão hiperativado, mas tão hiperativado, que qualquer movimento que esse meu paciente fizer, ele vai começar a gerar uma alteração biomecânica nesse ombro. E a partir dessa alteração biomecânica, eu vou então desenvolver outras alterações clínicas, como uma diminuição, por exemplo, da mobilidade glenomeral, porque a glenomeral agora não precisa trabalhar tanto quanto ela está trabalhando para gerar o movimento do ombro. Também vou desenvolver espasmos no trapézio, porque ele começa a se sobrecarregar o tempo todo, entrando nesses momentos terapêuticos, nesses momentos biomecânicos, e se eu não pensar num momento terapêutico de desativação dessas posições ou condições antálgicas, eu vou ter um paciente que ele nunca vai restabelecer a sua biomecânica como deveria. É aquele paciente que ele melhora a um certo ponto, mas ele estagna na sua atuação clínica, na sua evolução clínica. É aquele paciente que não consegue mais ter uma boa desenvoltura clínica como eu esperava. E a partir disso, esse paciente então passa a não mais apresentar melhoras significantes. Porque eu tenho que lembrar que etapas terapêuticas elas necessitam acontecer em momentos incisivos, em momentos ideais clinicamente, para que o meu paciente venha com uma evolução progressiva. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que a criança aprende a engatinhar para que posteriormente ela possa andar. Essa característica acontece no nosso paciente. Ele necessita ter uma desativação de padrões de dor, espasmo, dor, de perder esse mecanismo protetor que a dor gera e ter aí uma melhora da condição ou da postura antálgica para que ele venha a ter uma clínica favorável, a ter uma biomecânica como eu gostaria. Agora, isso lógico, no primeiro momento, no momento zero da minha dor, não. Um momento inicial de inflamação. É um momento, como nós vimos, de que a dor sinaliza a lesão. Então, nesse momento, eu necessito que essa dor aconteça, eu necessito observar ela presente para que o meu processo inflamatório inicie, para que meu paciente comece a apresentar alterações clínicas significativas e, a partir daí, eu comece a pensar no desenvolvimento clínico desse meu paciente. Ok, pessoal? Outro ponto importante é que se eu não gerar, então, o início da minha terapêutica, um alívio da dor, associado a uma redução desses aspectos clínicos, de mecanismos protetores, de ciclos de dor, espasmo, dor, eu já começo a gerar no meu paciente uma diminuição da sua qualidade de vida, uma alteração nos aspectos biopsicossociais desse meu paciente,
onde o meu paciente ele passa a não evoluir de forma positiva a minha clínica. Ok, pessoal? Então, olha lá. A dor, ela é uma vilã ou ela é a mocinha da situação? Ela é os dois. Tanto a mocinha, porque sem ela o meu paciente ele não teria mecanismos importantes para que ele pudesse se curar. E também eu não teria, né, o chamar a atenção sobre uma lesão. Em contrapartida, eu não tenho mecanismos, esses mecanismos protetores e de posições antálgicas desfavorecem a minha clínica em um determinado momento e atrapalham o desenvolvimento patológico desse meu indivíduo. E são momentos que eu necessito driblar e margear esses aspectos para que o meu paciente volte a ter uma boa evolução clínica, ok, pessoal? Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje era isso. Nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos, pessoal.